A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em Estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus da Congregação da Boa Esperança. Pastoreado pelo pastor Georgen Silva, no qual ele está comigo hoje. Nós vamos comentar, né, pastor? Muito bem. Essa lição tão maravilhosa. É verdade, já dando início aí ao terceiro trimestre de 2024. Maravilha, né? Né? O Deus que governa o mundo e cuida da família. Tão propício, né, pastor, para os dias de hoje da família, não é isso? Na realidade, esses temas que têm sido desenvolvidos desde janeiro para cá, têm sido exatamente temas propícios ao que nós estamos vivenciando no mundo, mas em especial no Brasil. A lição que nós vamos comentar é a lição número 2. Ela tem como tema o livro de Ruth. O texto áureo, que eu digo que é a primeira base da lição, ele se encontra em Ruth, capítulo 1, versículo número 1, que diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática nos diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Antes da gente falar sobre a leitura bíblica em classe, lembrando para os irmãos que eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa o like e comenta a lição, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para outras pessoas e outros vão ter acesso a essa aula tão maravilhosa. Outra coisa que é importante a gente deixar bem claro, que essa aula aqui é um pequeno resumo para os professores e para o aluno também que quiser aprender. Cada tópico a gente vai comentar, cada tópico, cada subtópico, passo a passo, na sequência, para que os irmãos possam acompanhar e entender o assunto da lição. A leitura bíblica em classe você vai encontrar lá em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 5. Eu peço que você leia com seus alunos, porque é de suma importância, né? O que vai dar base propriamente ao estudo da lição. A introdução, uma pequena parcela da introdução, vai nos dizer que o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual em sua mensagem. Quer dizer, há uma profundidade espiritual, no qual foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ele é extremamente inspirado pelo Espírito Santo. Outra coisa, fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Outra coisa que a gente deve destacar, essa amizade aqui, para alguém possa dizer que é uma amizade além do normal, mas é uma amizade espiritual dada por Deus entre 3 mulheres maravilhosas ali, certo? Então, por isso que a palavra-chave da lição é providência. Providência, não é isso? Na sequência da introdução, diz assim: o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios eternos. Então, em meio à crise, em meio às lutas da vida, o nosso Deus, ele trabalha para que o crente tenha providência, o crente alcance a misericórdia de Deus, e ele nunca vai nos deixar só em qualquer momento. Foi assim com Ruth e com Esther. Muito bem, então a primeira coisa que a gente tem que guardar e já deixar bem claro que essa lição é uma narrativa, não é? Sim, onde envolve 7 personagens. E é bom você guardar isso aí. Quais são os 7 personagens, pastor? Exatamente Elimeleque, que era o esposo de Noemi, Malom e Quilion, que eram os 2 filhos, e, por fim, Ofra, Ruth e Boaz. Exatamente 7 personagens que vão aparecer nessa lição. E aí a gente vai ver o tempo de cada um e depois o término da lição, como é que vai ficar a condição de uma dessas 2 moças, né? Ofra e Ruth e Boaz. Então é importante também, nessa primeira parte introdutória que o professor Salomão falou, apareceu aí o Jeová Jireh.
não é? Jeová Jirê é o Deus da providência, é o Deus que provê, não é? Então é o Deus da providência, aquele que provê aquilo que nós necessitamos. Então, aí você viu 7 personagens e o Deus que provê. Então, na parte da divisão do livro, ou da organização do livro, que é o primeiro tópico, organização do livro. A gente vê o primeiro subtópico na Bíblia hebraica. Aonde está o livro de Ruth? Diz, na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence a uma terceira divisão, ou também chamada de seção, que eles também chamam de Tanakh, né? A Bíblia hebraica ela é composta apenas dos livros do Antigo Testamento, da Bíblia cristã. Ou seja, a Bíblia hebraica é tão somente a primeira parte ou o Antigo Testamento da Bíblia cristã. Muito bem. Então, essa terceira seção, ela é chamada de Ketuvim, ou agiógrafos. O que são agiógrafos, pastor? São os escritos, né, que foram, inclusive, achados, né? Sim. E tem até alguns ainda nos dias de hoje, ou nos dias atuais, achados em cavernas. Não é? Então, eram os agiógrafos. A primeira seção é a Torá, que é o que nós conhecemos na Bíblia cristã como o Pentateuco. Se alguém perguntar para você, o que é a Torá, pastor? É o Pentateuco da Bíblia cristã, ou seja, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. A segunda parte é o Neviim, que é exatamente onde estão os escritos dos profetas, né? Conforme Lucas 24, versículo 44. Dentre os escritos, que são em um número de 11 livros, estão os que nós chamamos de Megilot, ou seja, 5 rolos. Esses livros, eles são curtos, eles também eram lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Também o Cântico dos Cânticos. Aí aparece depois o livro de Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Ou seja, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Savu, ou seja, o Pentecostes, não é? A festa da colheita. Então, a gente veio aí, de maneira bem simples, a questão da organização do livro, a questão da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã. No segundo ponto, tem como tema, na Bíblia cristã. Então, ele vai traçar aqui na Bíblia cristã, que é um pouco diferente. Diz assim, enquanto na Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, como falou aqui o pastor Jorge, que é o Pentateuco, o Profeta e Escritos, já no Antigo Testamento da Bíblia cristã, está caracterizados, composto por 4, qual seria eles? O Pentateuco, poético, históricos e proféticos. Ele diz aqui que o livro de Ruth, está caracterizado como um livro histórico, porque vai narrar ali uma história que aconteceu naquele período, por ser seu evidente gênero narrativo, narrado conforme a história que aconteceu, certo? É mais identificado também por sua extraordinária beleza poética. Outra coisa, né, pastor, que destaca o livro de Ruth é um sistema poético que existe no livro de Ruth, certo? Enquanto o estilo e linguagem própria do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida e dos personagens. Ele vai narrar ali característica de cada personagem, ele narra direitinho, composto, certo? Para ficar melhor compreensão, certo? A obra está organizada em 4 capítulos, somente 85 versículos. É uma obra pequena, mas de um conteúdo, né, pastor? Verdade. Riquíssimo, grande, inspirado por Deus, para que a gente possa extrair dali a mensagem que Deus pôs para que a gente possa aprender, né, a cada dia, né? Muito a Bíblia ela é rica em aprendizagem. Deus falando para nós.
Muito bem. Então, ainda com relação à organização do livro de Ruth, a gente tem aí como terceiro subtópico a autoria e a data em que fora escrito esse livro. Então, a gente observa que há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da data e da autoria do livro de Ruth. Por exemplo, Samuel, ele é tido como o mais provável escritor, né, desse livro. O Talmud, que é uma obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui exatamente a Samuel a autoria do livro de Ruth. Então a gente observa que a forma como o autor do livro de Ruth se refere ao próprio Jessé e Davi parece, não é, indicar uma contemporaneidade, ou seja, leva a crer que eles viveram a mesma época. Então, por isso que é atribuído a princípio, né, ou é apontado para Samuel como sendo o autor do livro de Ruth. Então, além disso, as características gerais desta obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Ou seja, o livro teria sido escrito no século X a.C. Então, obviamente, fazendo essa análise do tempo, da época, de como começou, o que se vivia, as características da própria obra, leva-se a atribuir a Samuel o autor do livro de Ruth. A sinopse desse primeiro tópico diz que Ruth, ou o livro de Ruth, né, está categorizado como livro histórico por causa de seu evidente gênero narrativo. Então, é uma narrativa poética. Correto. Bom, a gente viu o primeiro tópico, que é a organização do livro. A gente vai ver o segundo tópico, que tem como tema o contexto histórico. Em que contexto histórico o livro de Ruth vai se encaixar? E o primeiro ponto ele vai dizer, no tempo dos juízes. Ele vai provar aqui, foi no tempo dos juízes, que o contexto histórico está incluso no livro de Ruth. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. Vou abrir um parênteses aqui, em toda a Bíblia, a gente sempre fala sobre isso, a data é aproximadamente, tanto para mais como para menos, não é uma data precisa, certo? Então, eles aqui, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreu 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Isso é o que está taxado, o que está provado. 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos, o período que durou os juízes, certo? Começou depois da morte de Josué, certo? Por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono. Quer dizer, até a ascensão de Saul ao trono, os juízes eles julgavam ali. Quando Saul ascendeu ao trono, cessa-se os juízes, certo? Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia, infidelidade do povo hebreu. Então, isso marcou muito. Olha só, uma anarquia, uma profunda apostasia. O que é apostasia? É apostatar da fé, é se afastar da presença de Deus. E o povo de Israel, eles fizeram isso. Quando estava tudo bem, onde a riqueza era alta, os bens era sobrando, então eles simplesmente se afastavam de Deus. E aí Deus mandava um cativeiro. Esse que acontecia não é diferente dos dias de hoje ainda. Monarquia, quer dizer, a profunda anarquia, apostasia, infidelidade. E uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito ou bem aos seus olhos. Está lá em Juízes, capítulo 17, versículo 6. Certo? Então, cada qual fazia o que era bom aos seus olhos, que viam que era bom, beleza, então fazia. A gente pode comparar os dias de hoje, não é diferente.
A gente pode até, alguém pode dizer que os judeus faziam isso, mas hoje se faz numa proporção bem maior. E muitos estão dentro das igrejas fazendo isso. Coisas que não agradam ao Senhor. Sem uma sábia direção, o povo perece. Então, o tempo do juízo marcou esse contexto histórico ali, que foi marcado por uma anarquia, uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Então, a gente vê que, infelizmente, a natureza pecaminosa do homem permanece até os dias de hoje. É verdade. Então, não só existiu na época, não é, de juízo, na época do que o povo hebreu ainda não tinha conhecimento do próprio Cristo. Não é? Verdade. Então, a gente observa aqui o segundo subtópico, o que aconteceu realmente ao povo naquela época. O segundo subtópico fala sobre o secularismo, a questão da secularidade, a questão do hedonismo e a idolatria. Observe, depois da morte de Josué, Josué foi um grande líder, não é? Um grande líder que conduziu o povo de Israel com muita maestria, não é? A própria palavra de Deus, lá em Josué, no capítulo 24, os últimos versículos, fala exatamente que mesmo depois da morte de Josué, o povo se conduziu ainda conforme os ensinamentos de Josué. Mas, obviamente, que tinha aqueles que receberam diretamente dele o conhecimento, a palavra. Verdade. E aí vieram novas gerações, não é? E eu estou impressionado, porque falar em gerações, a geração Y, desculpe, a geração Z, que é a geração que está chegando ao comando das coisas, agora estão aí com 27, 28 anos de idade. Meu irmão, que decepção dessa gente, sabe? Não sabem nada, absolutamente nada. Só usam, não sabem o que é tecnologia, usam a tecnologia. E aí a gente vê que, voltando para a lição, depois da morte de Josué, e dois demais líderes, olha aí, do seu tempo, tá vendo? Levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Desconhecia totalmente o que Deus havia feito, não é? E também eu acredito que não procuraram saber também. A realidade é essa. É verdade. Não é? Como o povo de hoje, muitos não querem nem saber de Deus. Aí a gente vê que o que aconteceu com Israel, então, Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração de outros deuses. Eu fico impressionado como pessoas do nosso século, da nossa geração de hoje, que vivem hoje, acreditam mais nas coisas do mal do que nas coisas de Deus. E eu digo, isso não é diferente do que era antes, não é? Então a gente observa que o secularismo e o hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. É o que a gente tem visto hoje na sociedade. Eu vou falar aqui, nós estamos do Brasil, na sociedade brasileira, infelizmente, e mundial também, né? O pervertido culto a Baal. Aqui simboliza exatamente o Deus da chuva, não é? A tal de Astarote, a deusa do sexo e da guerra. Então passou a ser praticado pela nação hebreia. Esses deuses só existem no papel, eles não são reais. São deuses inventados, não é? Então, porque não existe Deus além do Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O restante é tudo em invencionismo do homem sem Deus e que não crê no Deus verdadeiro. Então, em um degradante nível de imoralidade e idolatria, viveu o povo hebreu naquela época. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa verdadeiramente prejuízos incalculáveis ao povo. E a gente tem visto por aí em algumas igrejas que falta esse líder, não é? Espiritualmente maduro e temente a Deus, e a gente vê em que se transforma
aquele rebanho, aquele povo que ele está dirigindo. Então, observem, irmãos, que no reino de Deus não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado por Deus. Então, assim sendo, a gente passa para o terceiro subtópico com o nosso professor Salomão. Amém. O terceiro subtópico tem como tema opressão, clamor e livramento. A gente faz uma análise do que a gente está comentando sobre esse segundo tópico, que é o contexto histórico. A gente viu sobre o tempo dos juízes, a gente viu secularidade, hedonismo e idolatria. O declínio que veio a Israel, veio afundando em seus pecados. Aí o que aconteceu? A apostasia tornou Israel presa fácil do inimigo. Não tem outro caminho. O pecado gera a morte, gera a escravidão. Não tem ponto correr. O homem que anda com Deus, ele está livre, está salvo, está na presença do Senhor. Mas quando ele foge da presença do Senhor, ele é levado à escravidão do pecado. Então, a apostasia tornou Israel presa fácil dos seus inimigos, que atacava e saqueava as suas cidades e terras. E mantinha as suas cidades e terras, e mantinha o povo sob domínio opressor por longos períodos. Olha só o que leva à apostasia, que leva ao homem a se afastar de Deus, da presença de Deus. A Bíblia diz que é entregue à própria sorte. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre isso. Entrega a própria sorte, porque foge da proteção de Deus. E eles aqui, eram afligidos, a nação clamava a Deus, e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como o que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Era bem diferente. Os de hoje é interessante. Hoje se aprova o uso das drogas. Naquele tempo, não eram juízes que faziam isso. Eram os juízes levantados por Deus para julgar o que é certo, né, pastor? O que é certo, é verdade. Não o que é errado. Hoje, infelizmente, a gente tem visto aí, né? Legalizando. Legalizando, para que as pessoas possam viver à mercê do diabo. Porque, olha, a gente que está à frente de rebanho, a gente vê quantas pessoas, famílias que se envolvem com a droga, não é? O que elas perecem. Não é? A mãe, os pais, os irmãos mais novos sofrem até risco de morte. Correto. Não é? Quando tem alguém que usa droga dentro de casa. Mas, vamos lá, porque na realidade você está falando da questão da opressão. Da opressão, o clamor. Olha, hoje, quantas pessoas oprimidas vivem no mundo? A opressão maligna por falta de Deus na vida. Mas nesse período, o nosso Deus levantou o quê? Juízes. Juízes para julgar. Para ajudar ele a ser liberto da opressão. Diz assim a lição, eram libertadores, geralmente líderes militares, como Otoniel, Baraque e Gideão. São homens levantados por Deus para livrar ele da opressão. Por quê? Porque foram povos que clamaram ao Senhor pelo livramento. Isso. Poderosamente usado por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-a dos seus opressores. São pessoas assim que Deus levantava, os juízes, por exemplo. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade na nação, Deus ouvia o gemido do seu povo em seu momento de dor e aflição. Eles ouviam o clamor. Não é diferente de hoje. Quando o povo clama a Deus, ele ouve as nossas orações e envia o Consolador. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Ele ouve a quem ele clama. Chega a oração, a presença de Deus, ele ouve. Então a gente viu aqui a opressão, clamor e livramento. Uma sinopse desse segundo tópico diz assim: os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizado pela frase: cada um fazia o que era bem, o que bem queria, né, pastor? Cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Isso. Então era livre, fazer o que bem quisesse, não é? Então não tinha lei para
para ser seguida, Sim. nem para ser obedecida, faziam o que bem queriam. Será que a gente tem visto hoje isso, hein? Será? Não é verdade? Nas nossas cortes, não é verdade? Mas o que me chamou a atenção nesse terceiro tópico que o senhor falou, era que eram libertadores e eram geralmente líderes militares, que é o que essa gente hoje tem medo. Buscam deixar o militar de todas as formas e hoje, infelizmente, pelo que a gente sabe, buscam fazer com que os militares de hoje, da atualidade e futuros, sejam igual a eles. Mas vamos para o terceiro tópico, sim, que é interessante, que é o propósito e a mensagem do livro de Ruth. O primeiro subtópico fala sobre o cetro de Judá. Aí vamos para a primeira palavra, cetro, é símbolo de autoridade, não é? Então, vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth, porque esse tópico maior é propósito e mensagem do livro. Agora, o principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá. Ou seja, que ele era oriundo de uma tribo real, da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, também conhecido como a raiz de Davi, não é? Então, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Ainda diz, e a ele se congregarão os povos, diz a palavra, embora a tribo de Ruben, ou Ruben, simplesmente fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com a sua concubina, fez com que Ruben perdesse a primogenitura. Isso nos leva lá, né, a Esaú e a Jacó, né? Sim. A Esaú e a Jacó. Perdendo a primogenitura por uma brincadeira, por um desleixo, não é? Por não observar as regras, as leis, não é? A desobediência, tudo isso de mal acontece por questão de desobediência. Verdade. Então, a posição de liderança, não é? Ele perdeu aí quando ele se deita com a concubina do seu pai. Então, a promessa feita a Abraão, aqui a gente remonta agora ao nosso pai da fé, não é? Seguia agora pela descendência de Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia ganha ainda mais sentido, já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. Não é? Então, a ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Então, aqui a gente vê o propósito era mostrar verdadeiramente a genealogia de Jesus, não é? Através de quem? Através de Davi, não é? Que fazendo com que ele entrasse verdadeiramente nessa genealogia, provando que o Messias viria da tribo de Judá. Então, aqui foi o propósito e a mensagem inicial, né, do livro de Ruth. O segundo ponto do terceiro tópico tem como tema amor e redenção. Porque, diz assim, a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. É a mensagem central. Como assim? Como representante de judeus e gentios, respectivamente Boaz e Ruth, pronuncia a derrubada da parede da separação. Porque os judeus achavam que era só eles exclusivos que tinham a entrada da salvação. Lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 16, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala exatamente sobre isso. Diz assim, olha, vou ler para os irmãos, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, olha agora, o versículo 13, mas agora em Cristo Jesus,
Vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Olha só, porque ele é a nossa paz, o qual em ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um povo, um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Glória a Deus. Pastor? Através de Cristo. É engraçado, a gente quando vê ali o véu do templo se rasgando de alto a baixo, ali simboliza o corpo de Cristo sendo rasgado, mas também o acesso que a gente tem a Deus através de Cristo, mas também separando ali, derrubando a parede da separação. Tanto judeu como gentil tem acesso ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor e a essa salvação. Em outras palavras, a redenção é vista no livro no sentido literal e tipológico. Quer dizer, Boaz é a parede remidor que preservou a decência, né, de Alimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Então foi derrubado através desse amor, através dessa redenção. Aleluia, pastor. Amém. Observe, o que aconteceu com Davi, aí você vê aqui Boaz como sendo o parente remidor. Parente remidor? Porque foi a partir dele que a semente de Davi, ou seja, a linhagem dele foi preservada. Olha aí, preservou a descendência de Elimeleque, mas também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Então, a gente vê verdadeiramente que Deus sempre trabalhou para que a sua palavra se cumpra. Não se cumprisse, se cumpra, porque ela tem que se cumprir até hoje. Então, a gente vê, dentro do propósito e mensagem, a gente já viu o cetro de Judá, que é o símbolo de autoridade, sim, amor e redenção, agora, e o último subtópico fala sobre fidelidade e altruísmo. Então a gente observa que o livro de Ruth, ele abre uma janela que nos permite ver que tudo eram trevas na época de Juízes. Porém, havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Então, em qualquer época, sempre vai existir um povo fiel a Deus, do qual Deus pode contar, não é? Então, ele conta com você hoje, viu? Então, observamos que em um mundo de crescente iniquidade, a própria palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, não é? Uma outra eloquente mensagem do livro de Ruth é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Então, quando as pessoas só pensavam em si, a gente vê Ruth com o maior grau de altruísmo com a sua sogra, não é? Então, observamos, quando o valor do altruísmo, naquela época, que predominava o egoísmo. Nos dias de Juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista, não é? Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. Uma pensava na outra, ou seja, se colocava no lugar da outra e fazia aquilo que ia beneficiar a outra pessoa, não é? Então, a sinopse desse terceiro tópico fala exatamente sobre a questão do cetro de Judá. O amor e redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro de Ruth. A conclusão, para encerrar, a conclusão da lição, nos diz assim, que o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Nada vai atrapalhar os desígnios de Deus. Nada.
pode se levantar o inferno completinho, nada atrapalha aos desígnios de Deus. Os planos de Deus, jamais o homem vai conseguir frustrar nada. Todos os planos de Deus vai se concretizar ao tempo determinado por Deus. E ele faz os seus desígnios sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno da redenção ao longo da história. Ninguém nunca pegou, nem vai pegar Deus de surpresa, né, pastor? Não. De maneira nenhuma, não vai acontecer isso nunca. Não porque pega. Deus é soberano sobre todas as coisas. É verdade. E observe que uma afirmação dessa, dizer que Deus faz com que os seus planos se cumpram e verdadeiramente se cumprem, aí ele ainda fala assim, sem contudo, violar o princípio do livre-arbítrio do homem. Ele faz cumprir. Ele não viola e ele faz cumprir. E por último, irmão, o livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Ou seja, em tudo ele é fiel. Ele não descumpre nada. Quem descumpre é o homem. Então, que nós possamos fazer, não é, da mensagem do livro de Ruth algo importante para crescer, ou fazer crescer a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Te agradeço pela sua audiência. Já confie mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Já te espero na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. A paz do Senhor a todos que conseguiram, assistir essa aula e tirar proveitos, que com certeza assim o fizeram. Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém.